Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula que nós vamos entregar para você hoje. O conteúdo hoje está de primeira. Então, para você que vem acompanhando as aulas, olha, meus parabéns, muito obrigado por você estar aqui acompanhando. Eu tenho certeza que cada aula que passa está agregando mais valor. Eu tenho certeza que você está aprendendo muitas informações. E hoje não poderia ser diferente. Hoje eu quero passar mais informações para vocês. Então, para quem me conhece, já me acompanha lá no LinkedIn, eu sou o Carlos Rodrigues, sou fundador da Surgente Consultoria. Já trabalho há muitos anos preparando profissionais, os melhores profissionais do mercado. Hoje nós temos aí um leque muito grande de serviços e nós estamos ali mentoreando, assessorando muitos profissionais que conseguiram cargos, empregos nas melhores empresas, nas multinacionais e até mesmo fora do Brasil. Nós conseguimos ali preparar o candidato, preparar o profissional para passar por esse processo seletivo. E a fase mais difícil, onde a maioria das pessoas tem dificuldade, é justamente na entrevista de emprego. Às vezes você é muito competente, né? Eu tenho certeza que você é competente no que você faz. A pessoa às vezes se sente muito bem em falar do que ela faz, na segurança que ela tem, do que ela realmente sabe exercer a atividade dela. Porém, durante a entrevista bate um nervosismo, a pessoa não consegue raciocinar direito, tem dificuldade, as ideias não ficam claras. Então é nessa hora que é importante ter um especialista, é importante você se preparar assim como você está fazendo agora. Então essa aula eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Por quê? Primeiro eu quero frisar que hoje nessa aula nós vamos falar sobre os medos, tá? Para você conseguir superar o medo e saber então responder aquelas perguntas difíceis, principalmente as perguntas negativas. E o que é perguntas negativas? Vamos lá. Sabe aquelas perguntas onde o recrutador fala para você falar sobre os seus pontos fracos, né? Porque é coisa ruim, é um lado negativo, é a sua fraqueza. Então, para você falar bem da sua fraqueza, de maneira que você passa uma segurança, que você realmente transmita, que realmente você consegue estar capacitado para aquela vaga, você tem que saber saber falar, se vender ali na entrevista de emprego. Então, o que eu sugiro para você? É você criar técnicas para isso, você memorizar uma técnica e aplicar sempre que tiver uma pergunta negativa, tá? Mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar para você que técnica é essa. É um método que é muito usado, principalmente nos cursos de oratória, de como falar em público, como você tem que se comunicar. Então, mas pode ficar tranquilo, eu vou resumir nessa aula de maneira bem sucinta, de maneira bem clara para você entender como se posicionar. E essa técnica, ela é muito aplicada por grandes profissionais que hoje são vendedores, são políticos, são grandes palestrantes. Então, são profissionais que aprenderam essa técnica e aplicam e realmente dá certo. Então, eu quero passar isso para você, tá bom? E para você superar, então, esse medo, essa insegurança, principalmente nas entrevistas online, em vídeo, tá ok? As pessoas pensam pelo fato de estar de cá, do lado da tela ou do lado de cá do celular, o recrutador do outro lado da câmera, ele está analisando vários fatores, vários pontos que está de olho, analisando ali a sua expressão facial, os seus trejeitos, se você mexe muito no cabelo, se você pisca muito, se você tem muito cacuete. Então tudo isso ele vai analisar isso. Claro que ele vai levar em consideração se você está nervoso ou nervosa, tá bom? Mas você pode ficar tranquilo. O profissional do RH, ele tem então essa capacidade de fazer a análise sem deixar que o seu medo atrapalhe a análise. Então você pode ficar tranquilo. Mas, por outro lado, você também pode se preparar para você então responder as perguntas difíceis. Primeiro o seguinte, para você começar respondendo bem aquelas perguntas complicadas que o recrutador faz, você precisa então fazer uma técnica que é muito conhecida, chamada cocriação, ok? Então anota esse nome é cocriação. O que você vai fazer? Quando o recrutador faz uma pergunta para você, para se posicionar bem, você vai responder de maneira sucinta, né? Ali o suficiente para atender, e logo em seguida você vai fazer uma cocriação, você vai projetar, você vai responder de maneira que você vai jogar para o futuro a sua resposta. Então vamos lá, eu quero citar um exemplo. Digamos que o recrutador vire para você e fale assim: olha, me fale dos seus pontos fracos. Então como que você vai aplicar a técnica da cocriação
nessa pergunta que o recrutador vai fazer para você. Então vamos lá. Primeiro você vai falar uma resposta bem direta, verdadeira, você não precisa inventar, pode ser espontâneo, pode ser bem natural. E é verdade também, você não precisa inventar, ok? Então, uma vez que ele te perguntou quais são seus pontos fracos, você pode falar olha, vou citar um ponto fraco, eu hoje entendo que eu preciso aprender inglês. Pronto, é um ponto fraco, por quê? Porque hoje em dia o mercado exige muito de um profissional que ele fala pelo menos o inglês tem intermediário. Então, se você não tem o inglês ainda, você pode citar o inglês como uma fraqueza sua, ok? Mas tem muitas pessoas que acham que ele é uma pessoa proativa, ou então é uma pessoa muito positiva. Enfim, são várias respostas que você pode usar, mas o importante é que você seja verdadeiro. Eu sugiro você usar inglês, ou então você fala que você precisa então melhorar o seu Excel, dessa forma que você pode então citar, né, no caso, um dos pontos negativos seu, tá? Um ponto de melhoria. Feito isso, o que você vai falar? Logo em seguida, você não vai parar por aí, você já vai então se projetar. O que você vai falar? Falar, olha, o meu ponto fraco eu sinto que eu preciso melhorar meu inglês. Mas, aí você vai fazer uma vírgula, ou então você vai fazer um jeito de virar a versão da pergunta, da resposta, aliás, e vai então se projetar. Olha, mas eu estou fazendo o curso, já me matriculei num curso de inglês, onde eu estou me preparando para a conversação. Hoje eu já consigo muito bem entender o inglês, então eu estou já investindo nesse ponto fraco, ok? Então você percebeu que a resposta ela ficou muito bem elaborada quando você falou que o ponto fraco seu é inglês, então você não mentiu, você respondeu a pergunta dela e logo em seguida você se projetou, aliás, de maneira que você mostrou para o recrutador que você não está parado nessa dificuldade, você está buscando melhorias, ok? Então vale a pena você usar a técnica da cocriação para você superar esse medo. Sabe aquele nervosismo que você tem porque você não sabe o que vai responder? Pois bem, use a técnica da cocriação, onde você vai conseguir então saber o que falar quando vier uma pergunta negativa, tá bom? Uma outra pergunta negativa, vamos lá. Quando o recrutador te pergunta por que você foi demitido no emprego passado, ok? Pode ser uma pergunta lógica, principalmente se for a sua situação, se você foi demitido no emprego anterior. Então, o que você vai falar? Olha, eu fui demitido porque houve um ajuste, uma adequação na nossa empresa, na empresa anterior, então houve a necessidade de enxugar o quadro, então me desligar. Mas isso já estou batalhando para justamente buscar, por isso que eu estou aqui nessa entrevista. Eu quero até agradecer pela oportunidade de estar aqui participando, justamente buscando a oportunidade para crescer na minha carreira profissional, ok? Então você responde, tá, de maneira clara, responde de maneira verdadeira, você não precisa mentir aqui. Se você foi demitido porque a empresa quebrou, pode falar, olha, a empresa fechou, tá? Ou eu fui demitido porque o gerente não comentou sobre o motivo da demissão, mas hoje já estou buscando isso, crescendo, estou fazendo curso, me preparando justamente para capacitar para os próximos cargos. Então você vai se projetar de maneira que você mostre que você está buscando, que você está batalhando, você está fazendo o curso, se preparando, se capacitando, tá bom? Então é importante você frisar que você vai se projetar, que você então vai mudar a situação, ok? Nunca fale qual é o motivo, nunca fale mal da empresa anterior, fala que o chefe era ruim, fala que a empresa pagava mal, fala que a equipe não era muito boa. Então você nunca vai falar mal da empresa anterior, você simplesmente vai falar que o seu chefe, ele entendeu que você precisaria crescer em outra empresa. Então é isso que você está buscando. Então eu espero que você tenha entendido então como você deve usar então a técnica da cocriação para você responder qualquer pergunta, tá bom? Qualquer pergunta que fizer para você, você vai saber então usar a técnica da cocriação para você se projetar, ok? E isso não é errado você fazer, você pode ficar tranquilo. Hoje em dia, a maioria dos palestrantes, dos grandes profissionais, principalmente na área de vendas, quem trabalha na área de negociação, eles já usam essa técnica da cocriação. Para quê? Para quebrar as objeções. Então, quando você
aplica essa técnica, você está quebrando as objeções. Então você tem que entender que durante a entrevista você tem a fase da apresentação, né, que você se apresenta, como que você chegou até aqui nessa entrevista, e depois o recrutador vai começar a fazer perguntas. E é importante você então ter essa técnica em mente para você usar então na sua entrevista, tá bom? Eu gostaria de passar mais informações para vocês. Vamos lá? Olha só. Lembra que o importante de um diálogo, o importante de uma entrevista é você interagir muito com o recrutador. Vale a pena você, durante a sua resposta, de uma resposta difícil, uma pergunta difícil, vale a pena você então fazer uma outra pergunta, ok? E existem várias perguntas que você pode fazer para o recrutador, ok? Eu quero listar então 5 perguntas. Vamos lá? A primeira pergunta é o seguinte: quais são os maiores desafios desse cargo? Então, olha, veja bem, é uma pergunta que você pode fazer para o recrutador e durante ali a entrevista, durante o desenrolar da conversa, né? Durante aquele momento que você está interagindo com o recrutador, você pode fazer perguntas, tá bom? Não é problema você fazer pergunta. E anota essa pergunta, olha só, quais são os maiores desafios desse cargo que eu vou fazer? Então, é importante você fazer esse tipo de pergunta porque você vai ter um feedback também. O recrutador, naquele momento, ele pode responder te entregando mais informações sobre o cargo na qual ela está te oferecendo. De repente, você pode até argumentar em cima, falar que você está preparado para então resolver, né, e aceitar esse desafio desse cargo que ela acabou de responder. Olha só que legal, viu? Vamos lá? Uma pergunta número 2, olha só que legal. Quais são os serviços mais urgentes que precisam ser feitos nesse cargo que você está me passando? Fazendo um processo seletivo, de repente é porque tem uma demanda, né? Tem uma deficiência ali, precisa de preencher rápido, porque às vezes está acumulando tarefas. Então, você está sendo contratado e quando você faz essa pergunta para a recrutadora, você está mais uma vez demonstrando que você está preparado, está capacitado e realmente que você está interessado justamente fazendo essa pergunta, ok? E pode se preparar também que ela já vai te dar um feedback, por quê? Quando ela responder a dor dela, a deficiência que ela tem do cargo, é mais um argumento para você, é mais munição para você saber então se posicionar durante a entrevista. Olha só que legal. Então, com uma pergunta você já se projeta. A pergunta vai fazer você perder o medo, porque quando ela responder, você já vai estar sabendo o que precisa falar, ok? Essa é uma pergunta muito boa de se fazer. Vamos lá, a terceira pergunta que eu quero passar para você. Vamos lá. Existe oportunidade de progresso, de crescimento dentro da empresa? Que às vezes o cargo que você está assumindo é um cargo que você vai depois crescer dentro da empresa. É um cargo sênior ou então um cargo que você pode ser promovido para um cargo pleno. Então, procure saber, é uma pergunta, é uma forma de você se posicionar também durante a entrevista. Olha só que legal, veja só a importância que é de fazer perguntas durante a entrevista de emprego. Quando você faz perguntas, o seu cérebro ele vai então dar uma pausa para escutar o recrutador responder. E nessa janela de tempo que você está escutando o recrutador responder, sabe o que acontece com você? A sua adrenalina baixa e você então começa a respirar melhor. Quando você respira melhor, os seus batimentos cardíacos também diminuem um pouco. Quando faz tudo isso em questão de segundos ali que você está escutando a resposta, você então acaba estabilizando emocionalmente, você não fica muito instável, muito inseguro e então você consegue conduzir mais à frente a sua entrevista de emprego, só pelo simples fato de você fazer uma pergunta, tudo bem? Então anota essas perguntas que eu estou passando aqui para você, anota de um lado aí para você decorar depois e aprender a fazer, tá bom? Vamos lá, eu quero passar mais perguntas para vocês, olha só que legal. A quarta pergunta: quais são as métricas ou então as metas que eu preciso alcançar que será válido, que será avaliado pelo meu supervisor, pelo meu gestor? Então, olha só, quando você faz essa pergunta, mais uma vez você está demonstrando segurança, porque você quer saber quais são os parâmetros, quais são as métricas, se vai ter um relatório, algo que vai medir a sua competência, ali, a sua capacidade, as suas tarefas diárias. Então, quando você faz essa pergunta, mais uma vez você está demonstrando interesse, porque você realmente quer saber como será medida então a sua atuação nesse cargo, tá bom? Então vale a pena
é mais uma pergunta inteligente que você pode fazer, que também você vai ter aquele momento que eu te falei, aquele momento de parar um pouco para você escutar. E aí vai te ajudar então a se posicionar melhor ali durante a entrevista de emprego. Vale a pena mesmo, tá bom? Vamos lá. A quinta pergunta, quinta e última, que eu gostaria de passar para você. Vamos lá? Olha só, você pode me falar sobre essa equipe, né, com quem eu vou trabalhar? Você pode me falar, por exemplo, a pergunta você pode elaborar da sua forma. Então você pode perguntar para o recrutador o seguinte: olha, essa equipe na qual eu vou trabalhar, você pode me falar como que ela quantas pessoas possui, quantas pessoas trabalham ali que vão trabalhar comigo? Então assim, você pode fazer perguntas sobre a área técnica ou então sobre a cultura da empresa, como que é formado, se o pessoal gosta do futebol do final de semana, se o pessoal gosta ali de um churrasco no final de semana, de algum evento. Então essas perguntas vale a pena você fazer. Olha só, você pode me falar como que é essa equipe na qual eu vou trabalhar? Quem são as pessoas? Então, quantas pessoas tem nessa equipe? Enfim, você pode fazer do seu jeito. O importante é você buscar informações e é uma pergunta muito boa de se fazer. Eu tenho certeza, se você se preparar com a técnica da cocriação, que eu passei para você logo no início da nossa aula, e também você preparar ali umas três ou quatro perguntas, eu tenho certeza que você vai conseguir se sair muito bem na entrevista, você vai conseguir ter segurança e vai conseguir se posicionar na entrevista de emprego. Eu falo isso porque, pela minha carreira, pela minha trajetória, pela minha experiência, 80% dos candidatos que participam de entrevista de emprego não sabe se posicionar. E você que está chegando agora vai ser um dos poucos profissionais que durante a entrevista você vai fazer técnica da cocriação e que você vai fazer perguntas. Então pode ter certeza que você vai estar entre os melhores candidatos à vaga que está sendo oferecida para você, tá bom? Tudo isso dentro dessa metodologia. Claro que tem mais perguntas, eu gostaria de passar para você mais perguntas. Para você ter uma ideia, eu tenho sim material que tem até 30 perguntas para você saber fazer e também tem 30 respostas que você pode também responder. Então, é muito conteúdo, eu gostaria de estar passando tudo para você, mas nossa aula de hoje, eu gostaria de entregar isso para você entender da importância que é para você se preparar, tá bom? Claro que você precisa então fazer um bom currículo, tá ok? Não adianta você falar muitas coisas bonitas na entrevista de emprego, mas o seu currículo que está na mão do recrutador não está falando nada disso. Então, às vezes, aquela segurança, então aquela confiança que o recrutador está escutando você falar, ele olha para o currículo e vê que não tem aquela segurança toda, aquela competência toda que você está falando. Então, é muito importante você revisar o seu currículo, deixar em conformidade com o que você vai falar na entrevista, deixar também em conformidade com o seu perfil no LinkedIn. Então procure um especialista, revise o seu currículo, revise o seu LinkedIn e, claro, se prepare para a entrevista de emprego, anota essas dicas que eu passei aqui hoje, nessa aula de hoje, para você então se preparar, ok? Olha, nós estamos aqui numa sequência de aulas, né, de entrevista de emprego. Até agora você nos acompanhou, você recebeu bastante conteúdo. E na próxima aula eu quero passar mais informações que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E sabe qual informação que é? Vamos lá. Para a próxima aula, eu quero então te explicar como que você faz o fechamento da entrevista de emprego, ok? E o fechamento é a etapa mais importante de toda a entrevista. Se você não souber fazer esse fechamento, você corre o risco de perder toda uma oportunidade que você deveria então usar algumas palavras, algumas frases que você pode usar para ajudar no fechamento da entrevista. E o fechamento é aquela parte onde você vai concluir a sua venda, é onde você vai concluir aquilo que você está oferecendo para o recrutador. E é um momento justamente que você pega o recrutador, pega um compromisso do recrutador. Muitas pessoas, 90% dos candidatos, perdem a oportunidade porque não pegam o compromisso do recrutador. Sabe aquela situação? Eu tenho certeza que você já viu alguém passar por isso. Aquela situação onde você faz a entrevista e depois o recrutador fala que vai entrar em contato com você e depois ele some. Por quê? Porque faltou o candidato fazer o fechamento da entrevista.
Então, tem muitas pessoas reclamando na internet que os recrutadores não retornam, não dão feedback. E você, agora sabendo como fazer o fechamento, eu tenho certeza que a próxima entrevista que você tiver que participar, você vai conseguir conquistar a sua vaga, tá bem? Então, olha, aguarde então nos próximos vídeos, a próxima aula, eu vou aguardar você para a gente passar mais informações justamente sobre o fechamento da entrevista, tá bom? Eu te espero lá. Um abraço!